Amir, você daria um ótimo substituto pro Abu Janra no Provocações, viu? Adorei as provocações. Tem várias questões que eu quero trazer, várias mesmo, mas eu vou me ater no que você falou aí por último. Vamos lembrar aqui que o próprio Glenn Greenwald, né, ele tem falado do que o Alexandre de Moraes tem feito, do uso que foi concedido a ele aos poderes dele. A gente não viu até agora ninguém falar que aqueles poderes que ele teve, né, em época, salvo engano, da pandemia, que aquilo acabou. Né? A gente vê ele usufruindo desse poder de uma forma ilimitada. E quem antes, né? Todo mundo criticava. É o indicado do Michel Temer, é o indicado do Michel Temer, sei lá o quê, né, tudo mais. Agora ele é melhor que o Dino lá dentro do STF, vamos dizer assim, do Superior Tribunal Eleitoral também. Mas o que eu queria dizer aqui em relação à sua análise do Bolsonaro, que eu acho isso interessante, pessoal, das análises do Vlamir. O Vlamir, eu acho que ele deve se preocupar em algum grau, mas em um grau bem reduzido sobre o cancelamento, né? Mas não é essa o mérito da minha pergunta. O mérito da minha pergunta, que vai produzir certo cancelamento, é o seguinte: graças à pandemia, a gente vive um relativismo ético e moral. Por quê? Para você fazer críticas ao governo Lula, eles vão falar que o Bolsonaro vai voltar. Se você falar, mas peraí, será que a solução é a esquerda desumanizar o Bolsonaro? Se você não desumanizar o Bolsonaro, ele vai voltar. Então fica esse espantalho, que é um muro, né? Que fica aí entre o que eles querem fazer, que é essa desumanização, e o que é real é que o governo Lula tá uma porcaria. E a gente é impedido de dizer isso, e mais, a gente é obrigado a ver nas redes sociais o quanto o governo Lula está sendo emoldurado, né? Não obstante ao ridículo que é o governo Lula atualmente. Agora, a única coisa que era boa do governo Lula, que era política internacional, agora até isso está virando uma jabuticaba. Né? Até isso está virando uma jabuticaba. Mas eu queria saber um pouco mais o que você pensa desse relativismo. Lembrando, gente, a gente não é bolsonarista, a gente não é lulista, como o Sávio trouxe aqui antes, né? Ele é cientista político. A gente está analisando. Se vocês forem ver o canal, as minhas críticas são 95% baseadas no bolsonarismo. Desculpa, baseadas no Lula. Algumas vezes eu trago o Bolsonaro aqui, porque quem nos governa atualmente é o Lula. Então, eu analiso o Lula aqui no canal. Mas a gente tem que ver essa característica, porque se eu criticar o Lula, o Bolsonaro vai voltar. Então, eu não posso criticar como ele está sendo criticado. Porque eu tenho familiares que são de direita, Vlamir. Eu tenho familiares que são de direita. E eu vou dizer que eles são monstros. Eu não vou conversar com eles. Eu vou por causa dos absurdos que eles dizem, eu vou... Né? Então, é um abismo e um pântano ao mesmo tempo, que esses sintomas, né, do que esses novos contornos da polarização trazem para a gente. Eu não sei se eu consegui fazer exatamente uma pergunta, mas uma questão que eu queria que você contribuísse para a gente. Sua preocupação com o cancelamento, né, ela é absolutamente real e, na verdade, isso faz com que, né, exatamente não se possa abandonar isso. Né? Eu estava comentando com você que eu assisti a live do Sávio, e ele, num determinado momento, em tom de blague, né, mas com fundo de verdade, disse: olha, eu posso desistir de concurso para determinada universidade, eu não me lembro se era a própria USP, ou qualquer universidade federal. Né? E isso é real, isso é real. A academia ela se transformou num espaço perigoso para dizer certas coisas. Se a gente tiver tempo, eu cito alguns casos, mas a minha preocupação principal, né, eu sou um animal político, como disse Aristóteles e confirmou Marx, né? Mas eu sou um professor há 40 anos. E o que eu vejo na universidade é gravíssimo. Né?
Eu vejo alunos que vivem com medo do que eles podem dizer. Eu vejo alguns grupinhos que atuam de forma quase que policialesca em relação ao que as pessoas podem ou não dizer. Você falou da pandemia. Olha, esse processo começou muito antes. Primeiro que esse processo começou antes do Bolsonaro. Nós poderíamos utilizar, antes ainda, mas podemos trabalhar com o impeachment. Por volta de 2016, 2017, acho que depois do impeachment já, e uma aluna muito boa, né, conversando em sala, em determinado momento ela disse assim, pois é, e eu cheguei à conclusão de que a minha avó é fascista. Você fica imaginando uma vovozinha, né, parecida com o Mussolini, né? É porque o que se chama de fascismo é qualquer coisa que não siga determinados padrões. Isso é anterior à pandemia, anterior ao governo Bolsonaro, na verdade. O inquérito do fim do mundo, que é um absurdo completo, né, sob todos os aspectos, ilegal, inconstitucional, sob todos os aspectos e profundamente, né, ele se dá no iniciozinho do governo Bolsonaro, e ele estabelece ali um padrão que vai ser desenvolvido mais adiante, né? Eu não diria nem que a questão é criticar o atual governo, é criticar o próprio legado do Lula, que hoje é muito difícil fazer, né? Você tem um Ciro Gomes que faz esse tipo de crítica, você tem um Aldo Rebelo que critica alguns aspectos, você tem o Mangabeira Unger, você tem alguns, inclusive, que pararam de fazer meio que numa trégua anti-Bolsonaro, como é o caso, na minha avaliação, do César Benjamin. Mas havia todo um cabedal de críticas ao próprio lulismo como tal, né? Os grandes feitos do lulismo, eles não existem, né? Do ponto de vista estrutural, né? Não houve nenhum avanço do ponto de vista da econômica e social do país, do ponto de vista do ensino básico, não houve nenhum avanço importante do ponto de vista da saúde, né? O que acontece em relação ao Lula é o seguinte: em tempos, você tem que abrir mão de toda a crítica porque você tem um espantalho do outro lado. E não é verdade que isso tenha sido inaugurado com o Bolsonaro. O Serra foi espantalho. O Serra foi chamado de fascista. O Aécio Neves foi transformado num espantalho. É claro que esse pessoal tem seus defeitos, não é? A questão é a hipérbole, né? É a hipersimbolização desses defeitos. E algumas vezes até intramuros da chamada esquerda, né? Nós sabemos que uma prática do lulismo foi evitar qualquer tipo de liderança independente. Nós temos famosos de Marina Silva e de Ciro Gomes, mas qual é a grande liderança que se construiu a partir de dentro do PT? Que pudesse ser sucessora do Lula? Né? O Lula sufoca, às vezes de forma cruel, essas lideranças e escolhe determinadas figuras que ele sabe que vai poder controlar. Né? A Dilma não era uma petista histórica, né? E não era ninguém assim com um grande talento, né? Com um grande peso político. Porque era preciso que fosse alguém assim, nem funcionou, né? Mas era preciso que fosse alguém assim para que o Lula pudesse voltar.